Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com Jesus, diga eu estou. Que honra, que alegria poder estar aqui com vocês, adorando e enaltecendo o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É de grande valia poder estar convosco, sempre em motivos tão honrosos como estes, glorificando ao Senhor. Quero desde já expressar gratidões eternas ao coordenador deste projeto, ao pastor Luan, pela confiabilidade, pelo carinho depositado à minha pessoa, que os céus preserve a vida dele, o ministério, a sua família, e que Deus possa também abençoar a vida do pastor presidente, pastor Valdemir, que com muito carinho também tem feito parte desse projeto. Seja Deus louvado pela sua vida, pelo seu ministério, que o Senhor continue derramando sobre a sua vida graça e muita virtude, e que a obra venha crescer a cada dia na sua vida. Eu quero também saudar a este corpo seleto de vitoriosos, de príncipes, pregadores. Seja Deus louvado pela vida dos senhores. Peço perdão pelo atraso. A gente diz que vida de pregador não é fácil, é correria. Mas em todo tempo, a Bíblia diz que é melhor o final das coisas do que o começo delas. Amém? Queridos, por favor, abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, por favor, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Quero me apresentar, sou o presbítero Daniel Mata, sou teu servo, congrego na Assembleia de Deus de Madureira e tenho como meu líder Bispo Abner. Sempre uma honra, uma alegria ser um atalaia de Deus nas horas que Ele precisa. Atos 1, versículo 1 ao 4, quem achou, diga eu achei. Diz assim o versículo 1: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes, repita comigo, determinou-lhes, que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste. Abra por favor no capítulo 2, versículo 14. Capítulo 2, versículo 14. Agradecendo também aos meus irmãos que estão comigo. Sempre uma honra, sempre uma alegria estar entre amigos. Capítulo 2, versículo 14 ao versículo 18. Diz assim: Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz advertiu-os neste termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos profetizarão, os vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naquele dias e profetizarão. Olha para o seu irmão que está ao seu lado, por favor, e diga assim para ele: você está aqui hoje. Não, pode ser melhor, diga para ele: você está aqui hoje como sobrevivente. Não, diga com fé, diga para ele: você está aqui hoje como sobrevivente. Diga para ele: tu apanhou, fecharam as portas, mas você está aqui hoje como sobrevivente. Tome vossos assentos adorando a Deus. Queridos, Atos dos Apóstolos é um livro muito importante, porque por base escreve Lucas, o médico amado, a qual foi um homem muito importante para o ministério de Paulo. Esse homem, a qual escreveu o seu Evangelho de Lucas na sua autoria do seu nome, tem agora por base, depois de muitas pesquisas, de muitos estudos, o Espírito Santo toca em seu coração a escrever para a igreja do século 21 como foi a formação, como foi a fundição e a formação daquela igreja que começara há 2000 anos atrás. Lucas escreve para alguém chamado Teófilo,
e em seguida escreve em Atos. Nós entendemos que do capítulo 2, do versículo 42 ao 47, e o capítulo 4, versículo 32 e o 35, fala sobre o crescimento da igreja. Até o capítulo 2, conhecemos que era um contexto histórico, até porque a profecia do Antigo Testamento, que tanto falava sobre alguém que viria na plenitude dos tempos, plenitude do tempo é essa conotação de um texto falando sobre a totalidade ou a supremacia de Deus. Quando falamos sobre a grandeza de Deus, falamos sobre projetos que Ele arma para nossas vidas. Olha, alguém aparece nesse texto, nesse livro de Atos, alguém muito importante que eu não posso deixar de lado. Esse alguém chamado Pedro, e essa segunda pessoa chamada Paulo. Dois ícones do Novo Testamento, duas pessoas que eu não poderia deixar de maneira exclusiva de lado. Torno a dizer que Pedro, começando o seu ministério, antes de começar, ele era alguém como nós, seres humanos, alguém cuja capacidade ou a ótica humana nem deveria estar em púlpitos como esse, porque Pedro era pescador, Pedro era alguém que não tinha uma linguagem literal, uma linguagem plausível como a nossa. Pedro era considerado ignorante pelos maiorais ou pelos profetas de Jerusalém. Ele era alguém cuja aparência não estava apto para estar pregando a palavra. Como pode? Pregador, um homem que pescava peixe, do nada está dizendo que Jesus salva, cura, batiza, liberta e muda a história de um pecador. É que eu entendo e olho muito atentamente para a Bíblia e aprendo, meus irmãos, muito que Deus não olha para a aparência, nem muito menos para o estado que eu estou. Deus não é aquele que procura em mim perfeição, até porque perfeito é só Ele. Nós somos pecador, falhos e limitados às nossas falhas, mas Deus é tão poderoso, mas tão poderoso, que Miqueias capítulo 1 versículo 3 diz que o Senhor saiu do seu lugar e desceu. Meu filho, se Deus desceu, imagina que hoje a presença do Espírito. Torno a dizer que homens como estes não estavam aptos para a chamada. Olhando para Paulo, eu vejo alguém que veio 10 anos depois de Cristo. Como pode um matador, um sanguinário, um verdadeiro exterminador de vasos estar pregando a palavra? Alguém cuja aparência, na minha ótica humana, deveria estar na sarjeta, deveria estar na cadeia. Só que Deus pega o lixo humano, recicla ele e muda como profeta. Olha só que interessante o que eu vou te dizer. Paulo era um homem muito inteligente. Pedro era um homem, desculpa o termo, um pouco burro, alguém que não tinha a sabedoria. Pedro não sabia nem pegar no microfone, Pedro não sabia nem o que era falar de Deus, não tinha contexto histórico. Mas olha que lindo, Pedro andava com Jesus, Pedro conversava com Jesus, não precisou ter destaque para estar com Jesus, não precisou ter um nome estampado para estar com Jesus. Por que, pregador? Porque o que me faz ser profeta não é o nome, mas é com quem eu tô. O que me faz ser alguma coisa não é o nome, mas é com quem eu ando. A obra ainda conta com aqueles que pagam preço, com aqueles que ainda conversa. Segura. O que diferencia Pedro para nós dos dias atuais é que Pedro era diferente dos apóstolos. Pedro era bonito? Não sei. Pedro era inteligente? A Bíblia diz que não. Pedro era um homem mágico? Não, ele era pescador. Mas o que fez ele se destacar no ministério? O que fez ele se destacar na obra do Senhor? Simplesmente Pedro correu atrás. Pedro perguntava como ninguém nunca perguntou. Pedro fazia o que ninguém nunca fez. E a tendência é que quem faz o que ninguém faz chega onde ninguém nunca chegou. Quem pergunta para Deus o que ninguém nunca perguntou, recebe de Deus o que ninguém nunca recebeu. Tem alguém aqui essa tarde que está entendendo a palavra? Torno-nos a falar agora sobre Paulo. De sanguinário para pastor, de destaque para servo, de servido servindo a obra, de matador
dando a vida pelas ovelhas. A gente entende que pode ser o mais brabo do lado de fora, pode ser o mais traficante que for, tu pode ter, meu irmão, o perigo estampado na tua testa, mas quando a presença do Espírito Santo desce, tu se torna criança. Eu desconheço quem é brabão diante do Todo-Poderoso. Por que, pregador? Porque quando entra, tá chorando, quando entra, tá de joelho. Aqui, olha, segura, aqui dentro não tem ninguém melhor do que ninguém, até porque eclesia traz a conotação de ek, para fora, clesis, chamado para fora. Eclesia significa a igreja foi chamada para fazer a obra do lado de fora, até porque se fosse para ficar aqui dentro, Jesus não teria feito missões. Pega na mão do teu irmão e diga assim para ele, agarra a mão dele, diga para ele: Deus te chamou, foi para ir para fora. Se fosse para ficar aqui dentro, ele não teria saído do seu lugar. Se fosse para não sair daqui, ele não teria levantado pequenos da terra. Eu vou entregar. Deus vai levantar pequenos esse ano para confundir quem pensa que é grande. Meu Deus, segura na mão do teu irmão, segura na mão dele. Eu não vou fugir do tema. Agarra a mão dele, chapuleja ele, diga pra ele: tá entendendo, né? Diga pra ele: tá entendendo, né? Deus não olha pra tua aparência, Deus sabe que tu é sobrevivente, Deus sabe que tu passou pela dificuldade. Alamandaravachebanda, ele manda cantarábia. Diga pra ele: só por causa da tua renúncia, só porque você resistiu, só porque você sobreviveu, tá chegando promoção do céu. Deus tá te promovendo. Olha para mim. A Bíblia fala sobre Pedro. Pedro era um homem muito bem casado. Antes de começar o seu ministério, era pescador. Por ser pescador, era também casado. Mateus capítulo 8, versículo 45, mostra um pouco sobre a vida de Pedro. Sabemos que para onde Pedro ia quando começou o seu ministério, fazer missões, ia acompanhado da sua esposa, porque desconheço homens que querem fazer a obra sem aliança no dedo. Desconheço homens que querem fazer a obra dizendo que estão solteiros, mas estão casados. Esse não é homem de Deus, esse não é profeta. Eu desconheço lobo que é profeta. Eu desconheço pessoas que ficam mentindo do lado de fora e se diz ser profeta. Até Pedro era casado, mas não foi desculpa para fazer a obra. Até Pedro era casado e sua esposa acompanhava ele para fazer a obra do Senhor. Não ponha dificuldade naquilo que Deus te deu. Não ponha dificuldade naquilo que Deus te confiou. Casado não teve limite. Casado não teve desculpa, se destacou. Pedro foi o que mais recebeu exortação de Cristo. Arreda de mim, Satanás, vai para longe de mim, você que serve de pedra de tropeço. Mas o amor de Cristo não se distanciou de Pedro, porque aquele que desabafa, aquele que conversa, aquele que se interage, é normal, é coisa de crente cair e se levantar. Porque se não cair, como tu vai se levantar mais forte? Se tu não se machucar, como tu vai saber que dói? Deus permite coisas em nossas vidas para produzir em nós algo chamado aperfeiçoamento, algo chamado maturidade. Eu desconheço crente que foi arrebentado do lado de fora e esteja morto aqui dentro. Tu apanhou e tá vivo, tu sofreu mas tá vivo, tu foi esquecido mas tá vivo nessa tarde. Irmãos, Paulo também era diferente. A igreja em Atos estava crescendo, a igreja em Atos estava expandindo.
A obra estava avançando. A coisa estava eclodindo. O que nós chamamos de dunamis. Dunamis significa do grego para o português explosão do Espírito, ou potencialidade. Eu gosto de falar explosão do Espírito, porque quando algo explode a gente não sabe qual é o resultado, mas sabemos que o resultado é milagre. Sabemos que o resultado é produzir um ecoamento do Espírito Santo. Quando a igreja começa a crescer, a emanar, a se expandir pelo Jerusalém, entre outros capitais da sua região, a gente vê o povo se acomodando, a gente vê a igreja se acostumando. A igreja não estava tendo mais o mesmo costume, não perdeu o alvo, mas deixou de fazer as primeiras práticas que adoravam a Deus. Eu não vim bater em ninguém, até porque quem sou eu para bater? Eu não vim criticar ninguém, até porque quem sou eu para criticar? Eu não vim falar que você deve largar teu pecado, porque eu sou mais perfeito. Quem sou eu? Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Eu vim aqui te dizer que o alvo ainda está de pé, e que se você não voltar para o alvo, vai ser necessário Deus soprar do outro lado. Quando perdemos o alvo, Deus tem que fazer você acordar para voltar para aquilo que tu estava antes. Tudo tem um propósito, meus pastores e pregadores. Tudo tem uma questão na vida de um crente. A gente fala que vento é macumba, que vento é olho grande, a maldição não é nada. É Deus despertando em nós algo maior. É Deus querendo acender em nós algo chamado virtude, poder. Tu acha que Deus chamou só para isso? Só para ficar aqui? Deus chamou para ir a nações. Deus chamou para ir a país afora. Até porque avivamento é isso. Avivamento fictício é aquele que depende de vigília, é aquele que depende de festividade. Só que avivamento de verdade é aquele que o crente está aceso na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo está fazendo a obra. Esse é o verdadeiro avivamento. Avivamento que te acende na segunda e está apagado na terça. Não foi avivamento não, meu filho, foi só emoção. E emoção é temporária. Emoção tem tempo para começar e tem tempo para terminar. Só que avivamento de verdade é o que está aceso hoje e vai continuar aceso na Nova Jerusalém. Olha pro teu irmão, encara ele. Só não olha para mim que eu sou feio, mas olha para ele. Diga para ele assim: missões. Repita com fé, diga: missões estão à sua espera. Mas se tu não for, vai surgir um Saulo. O Saulo vai te incomodar. O Saulo vai te fazer voltar a orar. O Saulo vai te fazer voltar a jejuar. O Saulo vai ter que ser necessário para acender na tua vida a chama. Diga para ele: aproveita enquanto está pelo amor, porque quando a dor vier, não tem para onde correr, não tem para onde se esconder. E Saulo, eu não questiono Saulo. Saulo é importante para a igreja, da tribo de Benjamim, a qual o seu nome foi mudado para Paulo. Era alguém cidadão fariseu, judeu juntamente. Foi estudante e aluno dos homens mais importantes de Jerusalém, chamado Gamaliel. Saulo era inteligente, Pedro arrogante antes da conversão. Saulo era matador, Pedro pescador de peixe. Paulo anotava com a caneta, Pedro contava com os dedos o peixe que pegava na rede. Saulo gostava de falar bonito, Pedro, é nós, tá tranquilo, tá favorável. Saulo era alguém estudado, Saulo tinha faculdade. E Pedro, a única faculdade era pescar, a única faculdade era entender a temperatura do mar, a única faculdade era entender o que estava na sua volta.
Tu não pegou, né? Mas eu vou esmiuçar. Desde quando que pra ser usado, que pra ser cheio, eu preciso estar com diploma, eu preciso estar... Tá vendo Saulo bonito, mas mal sabe o que passou. Tá vendo Pedro rejeitado, mas mal sabe o que passou. O que faz um ser melhor do que o outro, pregador? Nada faz Paulo ser melhor do que Pedro, ou Pedro ser melhor do que Paulo. A obra, o alvo ainda é o mesmo. Escuta, Pedro pregava para os gentios, Paulo para os gregos. Ambos tinham um alvo, mas quando tinha oportunidade não tinha essa de escolher quem era quem. A palavra era pregada com ousadia. Não preciso mudar sermão se tem multidão grande ou se tem multidão pequeno. O alvo ainda é o mesmo, o céu ainda é o mesmo, a missão não mudou. Entenda isso. Depois de andar com Cristo, ele se destaca. E não é errado, meus irmãos, não é errado. A nossa primeira mensagem sempre vai ser, meus irmãos, aleluia. Muitas das vezes vai sair mais 30 aleluia do que Deus é contigo. Ou quando não sai Deus é contigo, é glória a Deus. Meus irmãos, glória a Deus. Ah, esqueci, estou nervoso. É a primeira vez. Não é vergonha. É fases. Tudo acontece. A gente vai melhorar. A gente vai crescer na obra. E não é que é questão de ser melhor ou se é soberba. É que quem luta, é que quem conquista vai ter o que ninguém nunca teve. Isso não faz ninguém ser mais bonito do que o outro, até porque o mais bonito ainda é ele, o mais cheiroso ainda é ele, o gostoso ainda é ele, quem manda na casa ainda é ele, o dono da obra ainda é ele. Só que você precisa entender que se você está andando com o melhor, ele vai te proporcionar o melhor, ele vai te dar ferramentas produtivas para a batalha. Entendemos que em Atos começou a surgir 3 ferramentas que o diabo solta com a igreja. Repita comigo: 3 ferramentas. Olha para o teu irmão, diga: 3 ferramentas. Diga para ele: tu sabe qual é a ferramenta? Diga para ele: essa ferramenta tem um texto. Tira para ele e fala assim: é de tirar crente da cadeira para dar glória. Quem quer saber qual é a ferramenta? Primeira ferramenta que Paulo usou contra a igreja: perseguição. Porque parado a obra não cresce. Porque parado a palavra não é pregada. Segunda ferramenta que ele usou contra a igreja: restrição. Não pode ir, não vai. Mas percebeu que quanto mais prendia, mais se espalhava. Quanto mais segurava, mais estendia. Terceira ferramenta: violência. Vão bater em você, vão dar tapa na sua cara, vão xingar o seu nome, vão querer pintar o seu mal, a sua imagem diante dos homens de Deus. Não vão aceitar o que Deus colocou na sua vida. Diga para o teu irmão: isso tem um porém. É ferramentas que Deus tira crente da cadeira para dar glória. Tem ferramentas que não vão ser confortáveis. Alguns vão morrer, outros vão ser esquecidos. Pastor Luan, a Bíblia fala que quando o ministério de Paulo começou a surgir, muitos pensam que Paulo foi aquele homem do livro de Atos. Pregou, foi usado, rasgou o verbo. Não.
Não, meu filho. Antes de começar por cima, primeiro tem que descer. Quando Paulo se converteu, olha para cá, por favor. Talvez esteja acontecendo o mesmo cenário na sua vida. Quando Paulo se converteu, ninguém acreditava que ele era crente. Matador. Agora está de terno, pregando a palavra, com uma Bíblia na mão, mas estava matando crente. Botava a gente dentro da prisão. Como pode? Assassino ser pregador. Deus não procurou quem é o melhor. Deus não pediu opinião de ninguém. Ele não perguntou se estava apropriado ou não. Quando Deus quer, meu irmão, eu não tenho palavras nem adjetivos para qualificar o engenho de Deus. Só sei que quando Deus quer fazer, Ele faz. Às vezes a gente pensa que Deus está fazendo, mas Ele não está fazendo. E quando a gente pensa que Ele não está, é aí que Ele está fazendo. Tem como entender isso? Os valores mudam, a cronometria, a pedagogia, tudo na ótica de Deus muda. Olha você aqui hoje. Quem diria que você ia estar aqui adorando? Todo mundo tem uma experiência, todo mundo tem uma história para contar. Passaram por vales, portas se fecharam, passaram sofrimento, mas olha você aqui hoje. Repita para si mesmo: eu sou um sobrevivente. Quando Paulo disse que era crente, trouxe um remorso muito grande para a igreja. Eu ia ficar assustado do lado de um homem. Ninguém queria ficar do lado dele. Gálatas capítulo 1 e o capítulo 1 e o capítulo 2 fala sobre algo muito lindo. A gente sabe que a profissão de Paulo era fazer tendas. Ele era um homem muito inteligente, mas também trabalhava. Ele se destacou muito no ministério, mas sofreu a rejeição como muito crente vai sofrer. Se você acha que Pedro, presta atenção, Pedro, pastor presidente da igreja primitiva de Jerusalém, acolheu Paulo, está muito enganado. Você acha que André acolheu Paulo? Está muito enganado. Até os vasos rejeitaram Saulinho. O novo convertido, o que estava no primeiro amor, foi esquecido. Só que a gente precisa entender que alguns cenários, minha amiga pregadora Clara Dutra, Deus vai permitir passarmos por alguns cenários. Só que esses cenários que Deus vai permitir você passar, outros não vão passar, porque Deus te conhece. Deus sabe até onde você vai aguentar. Deus sabe até onde você vai resistir. Diga para o teu irmão: Deus te conhece. Deus botou Paulo de molho por 14 anos, meu irmão. 14 anos sem ser reconhecido pelo ministério. 14 anos. E olha só, Paulo foi até a sede de Jerusalém conversar com Pedro, falando que o seu ministério era obra missionária, mas Pedro fechou a porta na cara dele. Nem sempre vão aceitar os nossos sonhos, nem sempre vão aceitar o que você diz. Mas olha você aqui, olha tu sentado aqui, com esse terno bonito, com esse perfume cheiroso, com esse sorriso no rosto, tá passando vento. Até Paulo, querido, esse homem foi incrível, mas teve que passar por experiência. Quem quer ser profeta de Deus? Quem quer ser um homem de Deus? Aprenda a aceitar a olaria de Deus, então
entenda que algumas olarias vão ser para aperfeiçoamento. Tem momentos que o vaso vai cair da roda, vai quebrar, mas quem disse que o olheiro vai jogar fora, ele pega de novo. Saulo vacilou, querido. Saulo errou, foi esquecido pelo próprio Pedro, que andou com Jesus, o maior exemplo de humildade. Paulo, segundo os estudiosos, falam que Paulo veio 10 anos depois de Cristo. Paulo jamais imaginava quem era Jesus. A primeira vez que viu Jesus foi quando caiu do cavalo, porque estava tocando na ovelha dele. Esse foi o primeiro encontro. E quando Paulo quer pregar, quando Paulo quer fazer a obra, viram as costas para eles. Eu vou te contar uma coisa, vou entregar um segredo. Cristo apareceu para Pedro, sim ou não? Cristo conversou com Pedro, sim ou não? Cristo sentou na mesa para comer com Pedro, sim ou não? Sim ou não, igreja? Pedro conversava com Jesus, sim ou não? E Paulo? Precisou eu ver Jesus para poder continuar fazendo a obra? Permitiu ele ter que descer no meu quarto chorando de madrugada para me resistir mais um pouco? Foi preciso ele aparecer na minha frente para poder acabar com alguém? Desde quando que Deus acaba com alguém? Paulo ficou de molho por 14 anos. Só que chamada é diferente. Eu costumo dizer, meus irmãos, que o que diferencia, meu pastor presidente, um crente do outro não é o terno que nós usamos, não é a gravata bonita que nós usamos da Dudalina ou da Armani, nem muito menos o sapato, como diz o meu amigo pregador Diácono Elias, da Gaad Story. O que nos diferencia nem muitas das vezes nem é o corte de cabelo, mas o que diferencia um crente um do outro é o chamado. É isso que faz acender em nós algo gostoso, algo plausível, a presença do Eterno. Olha isso. Cristo apareceu para Pedro e falou: tu vai fazer a obra. Sim ou não? Quem apareceu para Paulo? Ninguém. Pedro viu os céus abertos e Paulo foi ao terceiro céu. Pedro viu o céu aberto, querido, mas Paulo foi até o terceiro céu. E tem um homem, se do corpo não sei, se fora não sei, mas foi levado até o terceiro céu. Pega na mão do teu irmão, por favor, e diga para ele: tu és sobrevivente e a obra conta contigo. Tu és sobrevivente e a obra vai se cumprir na sua vida. Diga para ele: quer queira ou não queira, a língua do fofoqueiro vai servir de tapete para você passar. Pedro te julgou, mas Jesus já te qualificou. Pedro te rejeitou, mas Jesus já te levantou. Pedro te esqueceu, mas está vindo Barnabé, e Barnabé significa consolador. Olha o consolador aí hoje, te confortando, te levantando. Pelo amor de Deus, tem alguém que acredita nisso? Dá o salto dessa cadeira e adora o Eterno. Se põe de pé, por favor. Estou terminando. A mensagem é: sobrevivi. O edit do texto é: quem faz o que ninguém faz vai chegar aonde ninguém nunca chegou. Pedro, em Atos 2, ganhou 3.000 almas. Paulo ganhou a Ásia toda para Jesus. Você não pegou, meu Deus. Pedro ganhou 3.000 almas. Paulo ganhou um país inteiro para Jesus. Quem viu Pedro caído, quem viu Paulo caindo, perdão, quem viu Paulo morto, tem que ver pregando a palavra. Vai ter que ver falando que Jesus ainda muda cativeiro.
vai ter que ver, meu pastor, a honraria de Deus na sua vida, vai ter que ver Deus te qualificando. Ei, Deus vai te levar nos caninhos do seu abraço, no esconderijo do Altíssimo. O Espírito Santo vai engendrar dentro de você, te fazer gerar, te fazer produzir gozo, paz, a presença do Espírito Santo. Põe a mão no ombro do teu irmão, talvez ele está passando por isso. Diga para ele: ei, tu não é Pedro, tu não é Saulo, mas tu tens chamado. Tu não é Pedro, mas tu está levantado, e se levantou, está levantado. Se está concretizado, Deus concretizou. A obra é contigo, a obra é com você. Tu não vai parar por cara feia, tu não vai parar por vexame. Panelinha Deus derruba, açoite Deus joga no teu inimigo. A obra é contigo, a obra é com você, é contigo. Põe a mão no ombro do teu coração, põe a mão no teu coração. Repita para si próprio: eu entendo que fases são necessárias, desertos tenho que passar. Repita para si próprio: mas eu sei que o meu Redentor, Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive. Então essa é a razão para continuar, essa é a razão para prosseguir. Não é o status, não é o número de seguidores, não é o terno melhor. A razão para seguir em frente é: o meu Redentor, Ele vive. Cadê o pastor Luan? Já vou entregar o microfone, vou entregar meu pastor. Só para encerrar, entenda isso. Tu vai sofrer muito. Pregador, mas eu queria uma mensagem de vitória. Escuta, tu vai ser rejeitado por muitos. Vão jogar pedra na sua árvore, vão fechar a porta para você, mas dê glória a Deus por isso. Quando Elias foi para a caverna, Deus desceu para conversar com ele. Só que antes de Deus pisar na terra, primeiro o vento soprou, depois o terremoto começou a abalar as estruturas. Vento não é macumba, terremoto não é inveja, é Deus descendo, é Deus descendo, é Deus. Diga para o teu irmão: Deus está descendo nesse vale, Deus está descendo nesse vale. Diga para você mesmo: eu sou o sobrevivente. RF Produções. Filmagens nas mais diversas modalidades, desde a concepção em DVD até a cobertura de grandes eventos. Oficina G3, Fernandinho, Marcelo Aguiar, Paulo César Baruch, PG, Gabriela Rocha, dentre outros. Grandes concentrações com transmissão ao vivo em HD, gravações em alta definição de som e imagem. A qualidade do nosso trabalho e os mais de 10 anos de experiência nos coloca entre os melhores do ramo em todo o Brasil. Instalações equipadas com todos os dispositivos e acessórios necessários para garantir a melhor filmagem. Compromisso com a qualidade, desde o atendimento até a conclusão do seu produto. Cobertura completa em todos os tipos de eventos sociais e empresariais. Certamente você ficará impressionado com a qualidade final dos serviços. Registre seus melhores momentos com a RF Produções.